branco. Não sei de onde veio. Não sei para onde vai. Mas sei que João Brandt está fazendo um serviço dentro do governo Lula que é o pior possível. É uma figura que resolveu politizar em excesso problemas que são postos por quem não entende do funcionamento do mundo digital. Então ele começa a criar algumas teorias que não são teorias de conspiração, teorias conspiratórias, mas elas tendem a alimentar o petóide e o peturro. O petóide é o petista debilóide e o peturro é o petista burro, né? E com a volta do Zé Dirceu ao PT, não custa muito isso se aprofundar. Mas este João Brandt está lá, ele é um assessor para questões digitais do governo Lula. E ele inventou de dizer que as atitudes do Zuckerberg são atitudes de quem está se aliando ao Trump, favorecendo aquilo que o Musk diz, e que há uma subserviência da Meta, a companhia do Zuckerberg, às diretrizes do Trump contra o Brasil. Ele se esqueceu de um detalhe, que tudo isso pode ser verdadeiro, mas que não corresponde a absolutamente nada que vale a pena tratar nesses termos. Porque nesses termos, o problema não é entendido. Então, o Zuckerberg está dizendo que ele vai funcionar com o Facebook sem as checagens habituais, sem as precauções habituais a respeito de fake news. E que, portanto, né, o Zuckerberg estaria aí atuando do modo que o Twitter vem fazendo. E, portanto, liberando aquilo que hoje é a grande preocupação da esquerda, né, que é o avanço da direita no mundo digital. O triste dessa história, gente, é que esta verdade política, ela esconde uma compreensão do mundo digital e acaba se tornando ideológica. Olha que coisa interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que o que esconde uma verdade é uma mentira, né? Não, às vezes o que esconde uma verdade é uma outra verdade. E é exatamente esta narrativa do Brandt. Ela não ajuda em nada o PT a crescer, ela não ajuda em nada as pessoas de esquerda a compreender o que está acontecendo. Ela nubla para fazer ganhos políticos, para fazer uma guerrinha política entre STF, governo e Elon Musk Trump. E aí tudo é tratado como se fosse um grande jogo de Fla-Flu. Esquerda, né, brasileira com a verdade, e Trump, o homem maldoso que quer destruir o mundo. Eu até acho que o Trump é um homem maldoso que, para ele, o mundo entrar num caos não tem importância, porque ele acha que os Estados Unidos é a parte. Mas não é assim, gente. Não é por esta determinação política que o Zuckerberg está agindo. O Zuckerberg está agindo porque se ele agir de outra forma, a Meta, o Facebook, o antigo Facebook, as companhias digitais do Zuckerberg vão tomar na cabeça. Não dá para o capitalismo
de plataformas funcionar sem a completa liberdade dos algoritmos. Não dá, gente. Essa maquinaria, veja, quem libera os algoritmos para eles montarem o perfil que eles querem, cria uma possibilidade dos algoritmos trabalharem em função da velocidade do mercado financeiro, que é o necessário. E junto com isso vem a velocidade da política. Não dá para você amarrar a internet num ponto e soltar no outro. Não dá para você ter um cuidado com o mundo digital nos aspectos políticos e não ter os mesmos cuidados nos aspectos econômicos para que ele mantenha a velocidade que ele tem. É uma maquinaria única. Ou você libera para ela funcionar de acordo com o mercado financeiro, na velocidade que o mercado financeiro precisa para que o dinheiro se torne um fetiche real, que o dinheiro se torna um fetiche real com a internet, né? O fetiche é quando você tem coisas mortas que criam vida, né? O dinheiro é uma coisa morta que criou vida, só que agora ele não é uma coisa morta que criou vida, ele é de fato o vivo, porque o poder vem dele, e de fato ele age autonomamente, porque não tem mais ninguém controlando o mercado financeiro, a não ser a própria máquina, é ela que aplica. Então é o fetiche real. Para que isso funcione, todo componente algorítmico tem que ser livre. Em outras palavras, ele só pode obedecer a uma prisão, que é a determinação do capital. Quem fizer diferente pode viver se todos fizerem diferente. Mas se um liberar, todos têm que liberar. E foi exatamente isso que o Zuckerberg fez. Ele estava perdendo. Não sei se vocês sabem, mas o Facebook não é uma máquina de gerar dinheiro. Ele já faz tempo que ele vem capengando. A própria Meta com a inteligência artificial não está na frente. Então começa uma concorrência entre os capitalistas e alguns vão desaparecendo e outros vão ficando. E quando você está na mão de um maquinário que se instaurou, todos os que vão ficando para trás tentam aderir àquele maquinário que se instaurou. Em outras palavras, trata-se de você estar num plano de desenvolvimento médio que corresponde àquilo que o capital quer. Veja, não tem como, não existe mais internet livre. Internet livre é uma coisa dos anos 90. Acabou. Foi uma utopia que durou 5, 6, 7, 10 anos no máximo. Acabou. Você abre as plataformas, todas elas para trabalhar. E todas elas dependem de alguma entrada onde o Google domina, ou o Facebook domina, ou o Musk domina, dependendo da parte. Mas todas elas estão ali. Conteúdo patrocinado, conteúdo patrocinado, conteúdo patrocinado. Você não faz nenhuma pesquisa mais. Ou a inteligência artificial te responde o que você perguntou, ou é o conteúdo patrocinado das empresas. Então acabou a ideia de uma grande enciclopédia de conhecimentos livres. Quem dita o que é para ser a verdade é uma inteligência artificial que, por sua vez, é comandada pela voracidade das aplicações financeiras. Então, nunca o capital adquiriu a condição de sujeito da história como agora. Quando Marx disse que o capital e toda a maquinaria envolvida nele era um sujeito maquinal,
Ele estava dizendo metaforicamente. Isso hoje é literal, ele é um sujeito maquinal. Ele é o sujeito. Não são mais os capitalistas que podem se arvorar na condição de sujeitos. Nunca foram no marxismo. Sempre foi o capital. Mas se esperava que o embate de classes, em algum momento, pudesse ser protagonizado pelos homens. É evidente que não é mais protagonizado pelos homens. Não tem mais como. Quem tiver mais energia, os melhores computadores, participa do mercado financeiro naquilo que ele rende mais. O resto é a aplicação de um setor de classe média que só existe para legitimar este próprio mecanismo. Aí a informação é subproduto desse sistema de lucro. Ela é subproduto desta velocidade de aplicação. Então não tem como você controlar o subproduto, protegendo a democracia, e ao mesmo tempo você liberar a velocidade da internet para que ela continue o serviço de aplicação. Esses dois mundos não se separam. O algoritmo é a algoritmização do mundo, e o capitalismo de plataforma é homogêneo. Só tinha um jeito de estudar diferente. É que alguém não tomasse a iniciativa de fazer a liberalização. Mas isso seria simplesmente uma questão de tempo. Alguém faria a ruptura. E o Elon Musk fez. Ele comprou o Twitter, liberou. Todo mundo sabia já por experiência anterior. Ué, vocês não lembram do primeiro robô do Twitter? Não era ainda o Elon Musk que tinha comprado. Em quantas horas o primeiro robô do Twitter ficou nazista? 24 horas. 24 horas. 24 horas depois, o primeiro robô do Twitter, isso já tem quase 10 anos, né? Ele ficou nazista, ele teve que sair do ar. Ele só repunha conteúdos de extrema direita. Eu já expliquei por quê. No livro, né, Subjetividade Maquínica, a gente explica por quê. Um liberal ou um cara de esquerda, quando ele entra na internet, por mais que ele esteja dirigido, ele briga por informações díspares. Ainda, não sei no futuro. Porque faz parte da ideia dele de usar a internet para ficar sabendo de coisas diferentes. O militante de extrema direita ou o militante de direita, ele só entra na internet para reiterar os dogmas dele, as crenças dele. De modo que ele faz um volume numa só direção muito maior do que os outros. Resultado, ele cria uma espécie de hegemonia dentro da máquina de autoaprendizado. A máquina aprende a partir de maior número de informações a respeito de um dado. Como o dado de direita vem mais para ela, porque o foco do pessoal de direita é só este, ela se torna rapidamente uma pessoa de direita, uma figura de direita no mundo da infosfera. Agora, se você tirar ela da jogada, para tirar ela da jogada, você tem que ter um mecanismo de reestruturar os algoritmos, não só para o conteúdo, mas para todo o resto. Você emperra a maquinaria. Emperrada a maquinaria, ela não serve mais para a velocidade que é necessária para o mercado financeiro. Portanto, ela não tem mais utilidade no capitalismo. Então, achar que o Zuckerberg está aí, né, com uma decisão política na mão, ele está com a forca no pescoço. Ou ele segue a política de liberalização, ou ele não é mais um elemento competitivo no mercado de inteligência artificial. Agora o seu João Brandt não consegue entender isso e vai jogar
né, as pessoas para um combate político desnecessário. Eu já cansei de dizer, gente. Já cansei de dizer isso. O capitalismo de plataforma não é alguma coisa que você possa dominá-lo a partir de critérios legislativos que visem apenas a democracia. Aqueles governos que quiserem competir vão ter que criar a sua rede e tornar essa rede competitiva por outros mecanismos. Tornar ela útil por outros mecanismos. Esta rede que está aí, ela não vai mais servir. Se os governos começassem a investir numa outra internet, com outras utilidades, pode ser que a gente tivesse alguma saída. Mas à medida que o capitalismo avança e a sociedade de mercado se distribui do modo como ela está se distribuindo, é muito difícil que alguém entre numa rede que tenha funções que não esta. As pessoas estão nesse ciclo de pseudo-informação que num prazo de 6 meses se instaurou e que a juventude simplesmente continua funcionando, pegando a informação que está ali. Faz qualquer pergunta para a internet, vê se ela responde como há 10 anos atrás. E está todo mundo participando disso. Achar que isso é uma coisa uma coisa que você pode simplesmente declarar o Zuckerberg, o Elon Musk, inimigos da humanidade e o Trump também, e aí fazer um combate político, exclusivamente político, é de uma ingenuidade e o que é pior, fomenta a burrice. Porque aí um monte de peturro e petóide para de querer aprender como é que funciona o mecanismo e começa um embate tonto que resulta na maior idiotice que eu já vi na minha vida que uma primeira dama possa fazer, que foi aquela besteira de a Janja xingar o Elon Musk. Aquilo não se faz. Primeiro porque ela é primeira dama, ela tinha que se respeitar. Segundo, porque do ponto de vista político é uma bobagem. Terceiro, porque aquele tipo de coisa é o que o João Branco está fazendo. Ele está excessivamente politizando alguma coisa que tem um fundamento econômico tecnológico. Não é um fundamento exclusivamente ideológico. O algoritmo, ele é ideológico no sentido de que ele é uma parte do fetiche. Só que agora ele é o fetiche real. Ele realmente é vivo. Até porque um dos elementos vivos se incorporou a ele e está trabalhando em comum acordo com ele. O elemento humano é um dos algoritmos dentro da subjetividade maquínica. Quando você está usando a internet, tem o algoritmo em você e você está cumprindo uma função algorítmica. Você já está no interior do maquinário. Por isso, o fetiche já não é mais morto, ele tem um componente vivo que somos nós. Se nós não compreendermos isso, gente, nós nunca vamos compreender que a tecnologia não é neutra. Não tem como você pegar. A ideia dessa. Tem certas pessoas que falam assim, não, porque a ciência burguesa e a tecnologia pode ser a mesma, basta a gente pôr ela no sentido de pôr num outro rumo. No passado nós diríamos, no sentido da classe trabalhadora. Hoje é no sentido de um outro rumo. Não tem isso. Essa tecnologia que nasceu, ela nasceu capitalista. Ela sabe fazer isso que ela está fazendo. Ela não sabe fazer outra coisa.
Ela funciona exatamente no sentido de reiterar o caminho que você já fez. Você saiu para comprar sapato, você se colocou como um avatar, como um personagem que quer comprar sapato. Quando você entrar na net outra vez, a primeira coisa que vai ser oferecida para você vai ser sapato. Mas como a direita tem uma presença mais focalizada, né, é muito provável que o comprar sapato se associe àquilo que está mais focalizado em termos ideológicos. Por exemplo, sapatos da botina Bolsonaro. Ou sapatos que o Trump comprou. Entendeu? Então, ou discussões a respeito de indústria do calçado de um cara da direita. Ou discussões da indústria de calçado a partir da visão de um banco. Mas, então, vai vir para você uma caricatura de quem você é. A partir de um dado, ou de meia dúzia de dados que você fez ao caminhar na net, aquele perfil volta para você como sendo o seu perfil. E aí você adere. Porque com os cliques que você dá, você reitera meia dúzia daquelas coisas que foram oferecidas e pronto, a bola de neve começa a funcionar. Isto é alguma coisa, gente, que não tem regra, não tem lei. A lei, qualquer lei que se ponha de restrição, vai restringir renda, vai restringir dinheiro, vai impedir o capital de se ampliar no mundo financeiro e, portanto, vai matar aquele capitalista que não o acompanha. Então vai sobrar só... a luta é a mesma, a luta é entre os capitalistas. Só que agora numa situação que eles têm muito menos controle do que no passado. Agora não é mais comprar uma máquina para ficar igual aquele que já comprou a máquina. Agora é participar do mundo livre da internet ou querer restringi-la e perder para aquele que liberou. Para aquele que deixou a máquina andar por ela mesma, para aquele que assumiu que a subjetividade maquínica é a subjetividade dos nossos tempos. Se nós não entendermos esse mecanismo, nós não vamos poder discutir as questões que estão envolvidas nisso daí, nós vamos ficar num debate tonto. Vai aumentar o número de janjas no Brasil de uma maneira tão assustadora que o petoide, o petista debilóide, e o peturro, o petista burro, vão parecer inteligentes perto do que vai ficar na esquerda. E este João Brandt está aí a serviço desta merda, desta porcaria. E a Fundação Perseu Abramo, pelo que eu vi, não quer entender. Está discutindo estatística do que o trabalhador quer, do que o trabalhador não quer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Será que as pessoas não sacaram ainda onde nós estamos imersos? Será que as pessoas não sacaram ainda que não tem mais off e on? Está todo mundo on? Não é uma máquina de triturar humanos, o capitalismo. Ele é uma máquina que incorporou os humanos a uma função do capital que é o algoritmo. É por isso que se chama semiocapitalismo. Semiocapitalismo por quê? Porque o capital virou um operador semântico. É ele, através da algoritmização, que dá significado, dá sentido para as coisas. Num grau muito maior do que foi no passado. Daí semiocapitalismo, né? Um capitalismo que semiotizou todas as relações, é ele que dá o sentido.
Ele, capital, que dá o sentido. Não é o Elon Musk, é o capital. Ele, Elon Musk, é apenas um corpo falante do capital. E o Mark Zuckerberg está dizendo, bom, mas eu quero pelo menos ser também uma perna do capital. Deixa eu entrar nesse corpo. Então vem. Eu estou me esgoelando, gente. Eu estou desesperado, porque eu vejo que uma série de pensadores entenderam isso. Mas o governo brasileiro, o Lula, o PT, a Fundação Perseu Abramo não querem entender. E agora esse cara, o que ele quer? Ele quer um embate verbal, de bate-boca entre o STF, o governo, Elon Musk e Trump? Ele vai perder. Se nós entrarmos num debate verbal, nós vamos ser derrotados. Não é assim que funciona. Nós temos que descobrir outros mecanismos, mas sem entender, nós não vamos descobrir. E este caminho que se pegou é o pior caminho possível, porque é o caminho do não entendimento. É o caminho que reproduz as janjas da vida. E vocês querem ficar burros também? Não querem entender? Não querem estudar? Não querem compreender o que nós estamos vivendo? Eu não tenho solução para as coisas, mas eu pelo menos tenho algumas pistas para a gente compreender. Por isso que os dois livrinhos, Subjetividade e Maquínica e Semiocapitalismo, vêm com bibliografia. Ou seja, vêm com a pesquisa das pessoas que estão estudando isso. Isso me deixa tão... Quando eu vejo um cara que nem esse aí no governo, isso me deixa tão triste. Porque eu vejo que nós estamos afundando, nós vamos afundar. Daqui a pouco a gente volta.